Oi, Clarice, eu sou a Bruna 901 e esse é meu trabalho de iniciação científica sobre funções químicas. Então, vamos começar. Quando compostos químicos que apresentam algumas características semelhantes são agrupados, a gente tem assim as funções químicas. E hoje eu vou falar sobre as principais delas, algumas das principais, que são ácidos, bases, sais e óxidos. Bom, os óxidos são compostos formados por oxigênio e por outro elemento químico que não seja o flúor. Porque num óxido, o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. E o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então os dois juntos não poderiam ser um óxido. E, por serem formados por dois componentes, os óxidos são chamados de compostos binários. A água, por exemplo, é um exemplo de óxido, porque é formada de dois átomos de hidrogênio, um elemento, e um átomo de oxigênio, outro elemento. Outros exemplos de aplicações dos óxidos no cotidiano são a areia, o gás carbônico, CO2, e o gás enxofre. Bom, quando um ácido e uma base reagem, o produto é sempre sal e água. E essa é uma reação sempre de neutralização. Como eu já disse, um dos produtos é o sal. E os sais são compostos iônicos, onde o cátion vem da base e o íon vem de um ácido, dessa reação de neutralização. Em uma solução aquosa, ou seja, jogar na água, os sais eles se ionizam, ou seja, os íons eles se separam. E nos sais, o número de cargas positivas é sempre igual ao número de cargas negativas. Assim, quando a gente soma as cargas, o número é sempre zero. No dia a dia, no cotidiano, a gente pode encontrar os sais na produção do sal de cozinha, que é o NaCl ou cloreto de sódio, na água sanitária, no gesso ortopédico, no mármore, nos fermentos, etc. Agora, eu vou falar sobre ácidos. Ácidos, o que são ácidos? Os ácidos, eles são compostos que, em solução aquosa, ou seja, se você jogar na água, eles se ionizam, liberando o íon H+, e dentro da solução aquosa, eles também permitem a passagem de corrente elétrica. Agora tu me pergunta, mas por que ácido se ioniza e tal? Ácido se ioniza porque ácidos fazem ligações covalentes, ou seja, eles já estão completos na camada de valência, porque eles se juntam lá e dá 8, estão completinhos. Então eles não possuem íons. Então, para eles poderem liberar o íon H+, eles precisam formar ainda o íon. E é por isso que eles precisam se ionizar. Por isso que eles se ionizam. Então, além dessa característica, os ácidos também possuem algumas particularidades, que são, por exemplo, ácidos reagem com os metais, produzindo hidrogênio. Aí eles também reagem com rochas calcárias, produzindo o CO2, gás carbônico, e alguns deles também possuem um gosto azedo. Apesar de você não poder provar os ácidos, né, para você poder chegar à conclusão se ele tem gosto azedo ou não, porque às vezes nem todos os ácidos são comestíveis. Às vezes você pode pôr um ácido na sua boca e perder a língua. Então, não coloquem ácidos na boca. Algumas das aplicações dos ácidos no cotidiano, no dia a dia, né, são, por exemplo, os ácidos estomacais, que são responsáveis pela nossa digestão, ou então ácidos que são utilizados nas indústrias, como, por exemplo, na produção de baterias, de bebidas gaseificadas, de papel, etc. Já as bases são compostos que em solução aquosa, ou seja, na água, se dissociam, eles não ionizam, se dissociam, liberando o OH-. Por que as bases se dissociam e não ionizam que nem os ácidos? Porque as bases, elas são sempre uma ligação de um metal mais um ametal, onde o ametal é sempre um OH. Como é metal mais é metal, elas fazem sempre a ligação iônica, ou seja, já tem íon. Além disso, as bases também elas possuem outras características, tipo o gosto amargo ou astringente, tipo o gosto de leite de magnésio, que é bem ruim para quem já tomou. E elas também reagem neutralizando os ácidos. As bases elas também estão presentes em produtos utilizados no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, como por exemplo na produção de argamassa, na correção de acidez do solo, no leite de magnésio, como eu já falei, né, que é um tipo de remédio laxante, e na produção de alguns tipos de sabão. Agora, sobre o pH. Bom, ácidos ou bases, dependendo da quantidade, da concentração, né, dos íons que eles liberam,
eles podem ser mais fortes ou mais fracos. Como assim? Tipo, os ácidos, eles liberam o íon H+. Então, quanto maior a concentração, né, quanto mais H+, uma substância em solução aquosa liberar, mais ácida ela vai ser. Quanto menor essa quantidade, menos ácida ela vai ser. E as bases liberam o íon OH-. Então, quanto maior a quantidade de OH- que alguma substância em solução aquosa liberar, mais básica ela vai ser. Quanto menor essa quantidade, mais ácida. Isso a gente chama de acidez ou basicidade de uma substância. E a gente pode identificar isso com a ajuda dos indicadores ácido-base. Esses indicadores são substâncias que mudam de sua cor, né, de acordo com o meio em que eles estão. Seja um meio ácido, a gente vai ter uma cor, ou seja um meio básico, a gente vai ter outra cor. Alguns exemplos desses indicadores, ácido-base, são o papel de tornassol vermelho, que fica com tonalidades azuladas em meios básicos, o papel de tornassol azul, que fica com tonalidades avermelhadas em meios ácidos, e algumas flores, como por exemplo a hortênsia, que quando ela nasce em solo ácido, ela nasce com tonalidades avermelhadas e roseadas. E quando ela nasce em solo básico, ela nasce com tonalidades azuladas. A fenolftaleína, que é muito usada em laboratórios e tal, e a antocianina, que é presente no rebolho roxo, que é o que eu vou usar hoje na experimentação. Essa classificação ela é baseada nos critérios da tabela do pH, onde a gente tem, aqui eu tenho um exemplo, onde a gente tem tonalidades diferentes divididas no número 0 a 14. Então, a gente tem aqui diferentes tons, né, como eu já falei, onde do 0 ao 7 eu tenho só tons avermelhados, até um amarelo, até chegar num verde, mas só esses tons assim. Então, de 0 ao 7, eu tenho ácidos, apenas ácidos. E de 7 a 14, eu tenho esses tons mais esverdeados, azulados, eu tenho bases. Quando tem exatamente 7, quando alguma substância tem pH exatamente 7, ela é neutra, a gente fala que ela é neutra. Como, por exemplo, a água. A água tem pH exatamente 7. Por isso é considerada uma substância de pH neutro. Só que os indicadores ácido-base, eles são imprecisos, porque eles só vão dizer pra gente em que espaço, mais ou menos, eles estão aqui dessa tabela de pH. Mas eles não vão dizer exatamente qual o número do pH deles. Então, para a gente poder medir exatamente a quantidade, né, o número do pH de alguma substância, a gente vai precisar de algum aparelho. Como, por exemplo, o pHômetro, que mede exatamente a acidez ou a basicidade de alguma substância. E é isso. Esse foi meu trabalho de iniciação científica. Muito obrigada!